Fala, galera, beleza? Mais um podcast começando aqui nos nossos estúdios e hoje nós estamos aqui a prazer de receber a doutora Fran, cliente da Inc, minha amiga, já virou minha amiga já vou apresentar como minha amiga. Minha amiga, a esposa do Thiago, mamãe também, mas vamos falar um pouco mais sobre isso, tocar em todos esses assuntos aqui hoje. Né, ela que também é uma das sócias da Meg Advogados. Mag Advogados. Eu falo Meg, não sei porque, acho que eu fiquei com o nome, é porque é MAG, aí eu falo Meg, gente, mas é Mag Advogados. Uhum. E assim, é um prazer receber você aqui, é um prazer ter você aqui na nossa casa. Pode ficar à vontade, a casa é sua, pode voltar quando quiser, mas hoje nós vamos conversar sobre vários temas aqui, eu quero um pouquinho da sua história, vamos falar muita coisa, mas se apresenta primeiro pro pessoal que está em casa assistindo agora. Primeiramente é um prazer muito grande estar aqui. Você é um excelente profissional, você sabe disso. Mas é bom a gente lembrar, né, do que é bom. Mas eu sou a Fran, conhecida como doutora Fran, sou Franciele, sou casada com o Thiago, sou mãe do Hugo, sou advogada há 8 anos. E deixa eu ver mais o quê? Sou cristã. E vivo aí nessa vida aí de empreender, né? Não só na advocacia, mas também em outras áreas, né? Mas vamos lá. Vamos começar do começo. Como que rolou essa paixão pelo direito? Caramba, então... Como que o direito entrou na sua vida? Pois é. Na verdade, o direito foi injetado em mim. Porque eu não queria ser advogada. Eu queria estabilidade, então eu queria fazer concurso público porque eu vim de uma realidade onde eu não tinha nenhuma segurança. Eu não tinha uma segurança estrutural familiar, eu não tinha uma segurança espiritual, eu não tinha uma segurança financeira. Então, assim, eu tinha convicção de que eu iria estudar e iria passar num concurso público. Mas logo quando eu me formei, veio e aí? Você terminou a faculdade e como que você paga o boleto? Como é que você paga as contas? E aí eu fui conduzida à advocacia pelo Thiago, meu esposo, que eu conheci ele na faculdade, e um direcionamento de Deus também, né? Porque eu pedi, Papai do Céu, falei, Papai do Céu, me dá um sinal. E aí Deus me deu um sinal, que é quando você pede e ele manda assim rápido, que foi um cliente, o senhor José Maria Demoné, que chegou lá no escritório, e todo mundo achou que ele não teria dinheiro para me contratar para uma ação. E aí, na época, eu ficava no escritório de graça. E aí, ele veio, tirei a dúvida dele. Ele falou, quanto que você cobra? Aí, eu fui e falei, X. Me formei lá com os outros advogados mais experientes, X. Ele falou, tá bom, amanhã eu trago o dinheiro para você. Eu falei, não acredito. E aí, foi por isso que foi o sinal que eu pedi a Deus e eu me lancei na advocacia dessa forma, entendeu? Você fala bem assim, Fran, era o seu sonho. Mentira, não era? Eu não tinha sonho de ser advogada. Assim, o principal. Eu tinha 3 sonhos. Ser veterinária, financeiramente, para mim, naquela situação não dava. Eu fiz canto também muitos anos lá em Juiz de Fora, onde eu nasci. Então, eu tinha expectativa também na área de música, mas também não rolou. E direito foi o que deu, entendeu? Direito caiu de paraquedas no seu colo. Caiu, mas... Mas depois que você começou nesse ramo do direito, você... sei lá, você se encantou com alguma coisa ou você ainda hoje olha para o direito com aquele olhar de tipo assim, pô, é o direito ainda. Se eu pudesse, eu trocava de ramo. Não troco. Você tá doido. Tanto que não troco, não. Hoje, assim, quando o direito... Eu me emociono, hein? A minha profissão me deu dignidade de vida, entendeu? E foi o que abriu várias outras portas. Então, assim, hoje, para eu sair, de fato, da advocacia, tem que ser também um direcionamento espiritual. E tem que ser algo que não vai trazer um peso, entende? Uhum. Então, não, hoje eu amo o que eu faço, tá doido? Hoje você não larga o direito por nada. Nossa, mãe! Assim, é legal você ter essa questão de você construir um nome no mercado, né, e construir um escritório de peso, que tem mais gente tem mais gente ao seu lado, ombreando ao seu lado, né? Tem o seu esposo e tem as outras meninas também que trabalham lá no escritório junto com você. Como é dar o passo de deixar de ser apenas a advogada Fran para ser a do escritório Mag, com toda essa estrutura em volta, com todas essas pessoas em volta, com folha de pagamento, com aluguel, com isso, com aquilo, ou seja, empreender realmente no campo do direito? Cara, foi muito difícil, desde o começo, porque você escuta muitas histórias. Provavelmente quem está em casa aí tem um familiar, tem um amigo que fez faculdade de OAB, que fez faculdade, mas não pegou OAB. Então, assim, tem uma galera que de fato não deu certo. E a gente precisa entender que a gente não é todo mundo e que a gente tem que ser diferente em alguma coisa. Então, assim, quando eu comecei a ouvir muitas assim...
ideias negativas. Ah, minha mãe estudou, não passou na OAB, tem 5 anos que tenta e não consegue. Eu sempre falei para mim assim, não vai ser o meu caso. Vai dar errado para todo mundo, mas para mim já deu certo. Eu sempre tive isso dentro de mim. Então, assim, é lógico que o crescimento, às vezes, quem está ali no meio do burburinho, a gente não se enxerga. Porque você se dedica tanto para fazer as coisas acontecerem, que elas acontecem, e no meio da situação, você esquece de olhar e falar, puta, cheguei. Olha onde eu cheguei. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil. Mas, em paralelo ao conhecimento do direito, eu sempre vi vários outros tipos de conteúdos, principalmente de administração. Eu tive muita dificuldade no meu casamento. Então, eu fui procurar ajuda na igreja, fui procurar ajuda com terapia. Tive muita dificuldade financeira, então eu fui procurar ajuda, Mas, assim, no começo, para você ter noção de como que eu era tão crua, eu não tinha noção que eu tinha que ter uma agenda, cara. Entendeu? Então, assim, as coisas foram acontecendo e o crescimento, ele te obriga a se organizar. Ou você se organiza ou não vai ter lugar para você no mercado, entendeu? Então, as coisas foram acontecendo, não foi leve. Você fala, foi super tranquilo, me estruturei, tive esse nível de consciência. Não. O meu nível de consciência foi da pior forma, que é aquele que você bate cabeça. Foi no boleto, foi na base do boleto. Não fala, não. As pedaladas. Então, quando você vai construindo algo assim, acho que é até mais legal do que aquela galera que pega algo que já tá meio que pronto. Vou dar um exemplo aqui. Você vai e compra uma empresa de alguém, né? Você tinha um dinheiro, você comprou uma empresa de alguém, você continua aquele negócio ali e faz ele crescer. Mas você pegar do começo e tirar do zero, dá um pump a mais, assim, não dá? Dá porque você olha e fala assim, não, já nadei, agora eu vou pra frente ou o trem pra trás não tem como voltar, entendeu? Então você tem que fazer acontecer. E o problema do você ter que fazer acontecer, quando envolve as questões emocionais, espirituais, as crenças que a gente tem, fica tudo mais pesado, porque não era pra ser tão pesado. E assim, eu nunca esqueço a primeira vez que eu ganhei 10 mil reais. Falei, nossa, eu tô rica! Eu falei, marido, vamos viajar, vamos fazer... E acabou os 10 mil. Eu falei, e agora? Lascou-se. Eu tenho despesa, eu tenho aluguel, eu tenho secretário, entendeu? Então, assim, você vai quebrando a cara, mas você precisa ter o nível de consciência seguir. Qual o nível de consciência que a gente precisa ter? Eu preciso de ajuda e eu preciso mudar hoje, não é amanhã. Se você não muda hoje, amanhã já é tarde para isso. Então, eu acho que esse tipo de consciência... e informação, e as pessoas também, né, que a gente veio atraindo, foi o que trouxe a gente até aqui. Além do escritório, você empreende em mais alguma coisa? Sim. Nós temos o escritório, a gente tem a Grande, em sociedade, a gente tem a loja, que começou em sociedade, e a gente tem a MSO também, que começou em sociedade. Mas hoje, assim, o que mais opera e funciona todo vapor é a Grande, o escritório e a loja. Sim. A MSO a gente precisou dar uma parada. E no meio do caminho eu tive um escritório também aqui em Vila Velha, que eu fechei no período da maternidade, porque era muita energia, né? Dinheiro tem muito a ver com energia e a gente não estava dando conta. Então, agora, olhando para a empresária que eu vejo aqui hoje, empresária, doutora e tal, sucesso, chegou onde tem muita gente buscando. Nesse caminho, você enfrentou momentos de escassez financeira? Mudou curso, hein? Então, o que acontece? Eu tinha muitos traumas, eu ainda tenho, né? Que a gente vai trabalhando isso aos poucos. Porque Deus é perfeito, Deus ele fez o mundo aí, tudo que há de melhor no mundo para nós mesmos. Mas a gente não consegue tomar posse disso. E a gente não percebe isso, a gente não faz isso de forma consciente, é de forma inconsciente. Então, assim, na mesma proporção que eu comecei a ganhar dinheiro, eu perdia dinheiro. Eu entrava em negócios emocionais e não, de fato, empresariais. E aí, quando eu ia ver, a minha fonte principal, ela estava desequilibrada. Então, eu cheguei num ponto, eu e meu esposo, a gente devia até agiota, cara. 2 crentes. Tô sendo bem franca aqui com você. Mas por que eu cheguei nessa situação? E como que eu cheguei? Nós chegamos, né? Porque faltou primeiro o nosso relacionamento com Deus. E isso é incontestável. E a segunda situação é que a gente voltou lá atrás, quando a gente não tinha nada, 2 lascados. Aquela mentalidade de não ter que vai dar errado. Que às vezes você não consegue reconhecer que você deu certo, sabia disso? Então, quando a gente chegou nessa situação, a gente foi entendendo o quê? Que a nossa emoção, ela estava atrapalhando o que Papai do Céu já tinha colocado nas nossas mãos até aqui.
E aí a gente precisou fazer o caminho de volta de redirecionamento, procurar ajuda, porque a dívida material, antes dela se manifestar, ela tem outras situações ali que a gente não consegue ver sozinho. Esse tipo de problema com dívida costuma impactar também o casal. Oh. Impactava na sua casa também? O quê? Demais a conta. Que eu sou meio brava, não parece, não? Não parece, não. Que olha assim, eu sempre rindo, brincando, não parece que é brava, não. Ó, vou te falar, o que mais impactou dentro da minha casa, essa questão conjugal, eu sempre fui muito guerreira. Então, de onde eu vim, eu me criei sozinha. Então, tipo assim, eu tinha uma dificuldade de aceitar que o Thiago assumisse o papel de homem dele. E eu atrapalhava ele. E eu ter esse nível de consciência e reconhecer isso, foi assim, eu só me quebrei para aceitar isso da pior forma. Eu não precisava ter chegado onde eu cheguei, entendeu? E aí, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, como que eu errei? Aí é conversa difícil, é você sentar, alinhar, marido, nisso. E a gente precisa entender também, o Júnior, a questão da consciência. Porque se chegou para você, é seu. Se você viu, é seu, resolve. Então, se chegou para mim, eu consegui ter aquela percepção, aquele nível de consciência, era minha obrigação resolver aquilo. Então, eu acho que foi foi uma das conversas mais difíceis dentro do meu casamento. Eu sentar com o Thiago e conseguir falar, não, isso aqui é seu, isso aqui é meu, eu errei nisso aqui. E eu preciso que você me ajude, cara. Quando eu falo assim, em dívida do casal, você sabe o pior número que vocês chegaram de dívida? Tipo assim, eu cheguei a dever tanto. Hoje eu nem sei, eu não fiz esse levantamento. Você nem fazia a conta na época, só que eu tava a pagar. Não fiz. Mas assim, pra você ver como é que a gente chegou no nível de escassez máxima, teve um agiota que eu devi 7 mil. Imagina você não ter 7 mil. Pra pagar um agiota. Olha só, você tá entendendo? Entendi. Então, assim, mas é lógico, de prejuízo financeiro, hoje a gente estava até conversando, eu mais o Thiago, dá mais de 1 milhão que a gente teve nessa trajetória de vida nossa, sabe? Mas não é algo que dói. Sim. Porque naquele momento era o que a gente tinha para dar. E todas essas questões não definem a gente, não definem ninguém. Então, se a pessoa está passando por um problema financeiro e ela acha que ela é o pior ser humano da face da Terra, tira isso da sua cabeça. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso foi o que foram vendendo pra gente. Vão usando a nossa emoção para jogar a gente no fundo do poço. Mas o seu lugar não é aí. E da mesma forma que eu saí, eu tenho certeza que você também pode sair. Quando a gente olha para essa questão emocional da dívida, a dívida impacta muito emocionalmente. Nossa. Você já falou aqui da questão de casamento. Eu poderia citar também as questões de família com o pai, com a mãe. Eu poderia levantar a questão da vergonha que você fica meio que naquele negócio, pô, eu tô devendo. Ninguém sabe que você tá devendo, mas parece que tá todo mundo sabendo. Fica aquela sensação de, não, com certeza ele sabe que eu tô devendo. Pra estar fazendo isso, às vezes te atrapalha até receber a generosidade de alguém, porque às vezes um amigo seu tá com você na lanchonete e ele resolve pagar o seu hambúrguer. Aí você fica constrangido porque você acha que ele tá fazendo aquilo porque você tá devendo. Você acha que ele já sabe. Não, ele já deve saber, não é possível. Ele tá pagando meu hambúrguer porque ele já sabe que eu tô devendo. Olha só, todo mundo já sabe. Aí aquilo dali te traz uma sensação muito ruim. A sua autoestima fica baixa. Fica. E isso daí atrapalha você a empreender, atrapalha você a fazer bons negócios. Atrai seu olhar para as coisas negativas das outras áreas também. Você acaba não conseguindo enxergar a beleza das cores, sabe? Você vê tudo meio cinza e preto. Mas o que cega a pessoa quando ela tá nessa situação é exatamente isso aí, entendeu? E o porquê que você precisa se cercar de pessoas legais e estar num meio bacana? Porque você vai ver que tem fôlego para isso, que você não é a única pessoa que está passando por isso. E essa questão da dívida, ela tá muito enraizada também com a questão moral que a gente traz, né? De não ter um nome sujo, o homem não pode dever. E, de fato, é chato pra caramba a gente dever. Só que a gente precisa entender que a gente errou lá atrás. Por isso que a gente chegou nessa situação, mas isso não define a gente. E aí, quando você olha assim, você consegue ter mais leveza, você consegue ver outras opções. E aí, você sai do fundo do poço. Aí assim, agora vamos lá, a pessoa que tá agora naquela situação ruim, a pessoa tá ouvindo a gente de casa, tá com muita conta para pagar, muita dívida, bem endividada, qual é o conselho que você daria como uma pessoa que saiu do mundo das dívidas e conseguiu, como diz o outro, ter o nome limpo, tá tudo certinho e tal, graças a Deus? Como você qual é a primeira dica que você daria, assim, a dica básica? Essa daqui é o pilar, Júnior, daqui a pessoa começa a construir alguma coisa nova.
Primeiro, olhar para sua realidade. Você tem que encarar, você tem que olhar para o seu extrato negativo e se sentir mal mesmo. Porque quando tá positivo, a gente quer olhar para a conta o tempo todo. Mas o extrato negativo, a gente quer correr. Você tem que olhar para o seu extrato e olhar para ele e falar bem assim, eu vou vencer você. Você não vai me definir. E a segunda coisa é, você tem que ter uma organização. Num papel de pão, um bloco de notas que seja. Você precisa anotar e ali você vai traçar a sua prioridade. O que é minha prioridade? Eu moro de aluguel, então, você tem que ter onde morar, senão você vai ter outro problema. Entre pagar o cartão de crédito e pagar o aluguel, é óbvio que eu vou pagar o quê? Um aluguel. E o que come mais dinheiro nisso? Um exemplo, quem deve agiota. É óbvio que o valor da agiota vai comer a maior parte do que você recebe. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir matando essas dívidas e precisa estar bem emocionalmente, com a consciência assim, devo e vou pagar, mas não neste momento, porque eu não consigo. E aí você consegue ter mais leveza, pensar em outras fontes de renda. Então, assim, o pontapé inicial são esses dois que eu falei para você, entendeu? Agora tem uma máxima que a galera fala de empreendedorismo, que empreendedor não pode ter medo de boleto. Eu ouço isso daí o tempo todo, você já ouviu isso com certeza, que empreendedor não pode ter medo de boleto. Agora me fala, quando uma dívida é ruim, quando ela é uma dívida boa? Uma dívida boa é aquela que vai te dar retorno, com certeza. E uma dívida ruim é aquela que vai tirar o que você tem. Isso aí a gente vê, mas fica meio clichê, né? Uhum. Vou te dar deixa eu ver se eu consigo te dar um exemplo. Escritório, por exemplo, uma dívida que você fala assim, essa dívida que eu fiz e foi uma ótima dívida, e uma dívida que eu fiz e foi uma dívida ruim. Uma ótima dívida que eu fiz foi o próprio escritório. Quando entrou a pandemia, que tinha aquela sala lá vazia de 100 e poucos metros quadrados, eu falei bem assim, eu vou pegar essa sala. Aí tinha outros colegas advogados que falaram, não, mas a onda agora é home office. Não precisa de ter uma estrutura dessa. E a gente pegou a sala no piso grosso. Tudo que foi feito ali foi nós que fizemos. Uhum. E aí eu fiz um projeto, fiz um planejamento. Falei, eu tenho X para gastar. Falei, vai faltar. E como é que a gente faz? Caímos para dentro. Porque o que a gente sabe fazer? Hoje, o que a gente sabe produzir riqueza é através da advocacia. Entende? A gente tem resultado nisso. E aí foi uma dívida boa. Assumimos o boleto de aluguel, assumimos o valor da obra e caímos para dentro. Agora, sim, uma dívida que é ruim. Vou comprar um carro porque era o meu sonho ter esse carro, mas esse carro não vai me gerar nenhuma fonte de valor por mês, muito pelo contrário, eu ainda vou ter um gasto acima daquilo que eu posso. É uma dívida ruim, entendeu? Tudo que é sonho, eu acho que é adiável, né? Principalmente quando você está começando a galgar riqueza, tudo que é sonho é adiável. Se for material, acredito que sim. Tudo que é sonho é material, principalmente, né? Nós estamos falando aqui da grana e tal, do boleto. Tudo que for sonho material que você tem ali, ele é adiável. Vou te dar um exemplo meu, Júnior, tá? Uhum. Eu sou fanático por relógio. Eu gosto de relógio. Eu amo relógio. Eu levei 10 anos de Ink. Tem 10 anos de Ink pra eu comprar um relógio que eu queria. Depois de 10 anos eu me presenteei com um relógio. Mesmo assim, no começo do ano eu falei assim, ó, se eu vender tanto, eu vou comprar um relógio. E eu fiquei o ano todo falando com a minha esposa, não, tô quase lá, tá faltando tantos mil. E eu fiquei me cobrando na minha meta, e quando eu cheguei na minha meta, eu falei, não, agora eu posso me comprar um relógio. E não é um relógio caro, gente, é um relógio de 2,5. Mas é um relógio que pra mim é caro, pra mim é um investimento alto, pra mim é muito dinheiro, pra mim é o relógio que eu já tava namorando ele há muito tempo. Mas é um sonho que é adiável até o momento que ele pode se tornar realizável, assim, possível, sem que você comprometa a estrutura física do seu negócio, sem que você comprometa a sua renda, sem que você comprometa outras coisas. Então, assim, a maioria dos super endividados, eles entram naquela onda de passei a ganhar 7 mil reais, agora eu posso comprar não sei o que lá. Passei a ganhar 10 mil, agora eu posso ter não sei o que. E começa a ter um monte de sonhozinho muito pequeno que ele vai empilhando esse monte de sonho pequenininho que ele vai tendo durante a vida. E ele quer fazer todos esses sonhos pequenininhos logo quando ele bate uma meta que não é tão alta. Aí ele faz um castelo de carta ali que uma hora vai desmoronar. Porque assim, aí vamos lá. Não, eu comecei a ganhar 10 mil, agora eu tenho que usar roupa da Louis Vuitton, agora eu tenho que fazer não sei o que lá, agora eu tenho que ter a bolsa tal, agora eu tenho que ter um Jeep Renegade, sei lá, um outro carro qualquer aí que você sonha aí, um Volvo, quero comprar minha BMW. Aí o cara vai empilhando todas essas continhas que às vezes, tá beleza, eu ganho 20 mil por mês, se eu comprar uma BMW dá pra pagar. Beleza, mas aí você quer comprar a BMW, você quer comprar a bolsa de marca, o relógio, a casa, aí você quer comprar as roupas de cama da casa, aí você quer trocar as toalhas, aí você quer
trocar os móveis, você quer trocar os eletrodomésticos, aí você quer fazer tudo, e tudo não dá. Aí você tem que ir matando sonho por sonho, e aquele sonho, tipo assim, é menos de 5% do que eu ganhei, 1% do que eu ganhei aqui, eu vou destinar para um sonho que eu tenho. Ah, eu quero viajar? Pô, beleza, começa a juntar agora o dinheirinho da sua viagem, ver quanto é, consulta algum especialista em viagem, eu tenho um para te indicar, depois você pede aí. Hermes, meu amigo, Hermes é fera. Pode procurar o Hermes lá, pergunta ele da viagem, ele vai te dar o orçamento, junta o dinheirinho. Pô, juntei aqui 90% do valor da viagem. Beleza, paga o Hermes, viaja, os outros 10% você passa no cartão, aí tá beleza, dá para viver. Mas só que o que acontece é que a galera quer antecipar todos os sonhos e a rede social, agora eu vou entrar na minha casa. A rede social faz isso com a gente. Porque aí eu vejo a conquista da Fran, e eu falo, não, se a Fran comprou, eu vou comprar também. Aí a Fran tá numa realidade que é totalmente diferente da minha. Aí se ela tem, vou ter também. Aí vai o outro advogado, que também é advogado, também tá crescendo, mas que não tá ainda no jeito que você tá. Aí ele vai lá e quer vir junto, e quer comprar a mesma coisa, quer estar no mesmo lugar, quer frequentar o mesmo restaurante que a Fran, quer fazer a mesma coisa, mas com um salário que dá, sei lá, 1/3 do que você ganha, 1/5 do que você ganha. Não vai, a conta não vai fechar. Então, ó, o que você falou é extremamente importante. A maioria dos endividados, eles estão endividados por conta de gastos de consumo, que são coisas supérfluas. Você vive sem esse relógio, cara. Entendeu? Você vive sem comer no melhor restaurante de Vitória? Lógico que vive. Tá doido, entendeu? Então, assim, as pessoas elas vão adquirindo dívida de consumo e é isso que destrói a pessoa. Porque ela olha para a grama do vizinho e fala, não, se fulano foi, eu vou também. Mas qual que é a sua régua? E uma segunda situação também que joga a gente no buraco é a falta de educação financeira. Entendeu? Não tem problema você comprar o seu relógio, desde que ele não desorganize as suas finanças. E você consegue guardar alguma coisa? Quem não consegue guardar dinheiro não é digno de ter dinheiro. Não pode comprar. Você entende? A gente manda um comando para o nosso cérebro. Entre o dinheiro passar pela nossa mão e ir para a mão de alguém. Tem gente que o dinheiro nem passa na mão da pessoa, já vai direto para onde tem que pagar, entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a ter, e é no pouco. A gente não precisa, vou guardar R$1.000 a partir de agora. Não, começa guardando R$5 por semana. É uma conduta que às vezes a pessoa fala, uma bobeira isso. Mas é o que vai fazer toda a diferença. R$5 em 10 anos. Entende? Então, a gente tem que parar de olhar, assim, só pro agora. A gente tem que olhar lá na frente. Vou te dar 2 exemplos meus. Decidi comprar uma cama king. Falei, marido, vamos comprar uma cama grande, que o bebê vai chegar, vai dormir com a gente. Fui comprar o lençol da cama. Falei, mentira, não é possível. O valor de quase um salário, cara. E isso eu não vi quando eu fui trocar, entendeu? A cama. Uma coisa coisa que eu... puxa a outra. Uma outra coisa também, para você ver a questão emocional, como que influencia. Eu morando de aluguel, eu e meu esposo, nós fizemos uma casa para minha mãe. Uma casa com 2 lajes. Uhum. Você tá entendendo como que as questões emocionais, elas vão refletindo em outras áreas da nossa vida? E isso é de dentro para fora, é o que ninguém vê. Né? A gente está aqui numa conversa bacana, então a gente acaba expondo bastante coisa. Mas se você chegou a ponto de ter um problema financeiro, é porque dentro já tem outras coisas que você precisa alinhar. É só o de fora é um reflexo do que está aí dentro. E assim, agora falando ainda de rede social, a rede social é um ponto de comparação muito grande. E ali tem vários gatilhos de marketing que vão te forçar a um consumismo exacerbado. Então você está sempre sendo bombardeado por aquela blogueira ou aquele blogueiro que você segue, aquela pessoa que você segue, fazendo uma propaganda velada de alguma coisa. Às vezes ele não fala do produto, mas ele só usa aquela marca, ele só usa aquele produto, ele está sempre presente nos vídeos dele, está sempre aparecendo. Às vezes ele faz o vídeo assim e aquele negócio dele aparece atrás, aquele bem de consumo dele aparece atrás, para te incentivar a dar um passo em direção àquele bem ou àquele produto. Esse tipo de expectativa acontece e no final do ano ela se intensifica. Né? E é por isso que eu acho que aí você vai falar com mais propriedade do que eu, que no final do ano tem tanta gente endividada. É o mês que você ganha 13º, é o mês que você ganha um dinheirinho a mais, mas chega em janeiro, tá todo mundo quebrado. É porque tem um estímulo constante de compra, né? Então, aí já entra a questão da neurociência. Eu, enquanto eu tenho loja, então eu acabo estudando muito sobre isso também, né? Então, assim, além da questão emocional, a questão da conduta, obviamente, da pessoa, a postura da pessoa, e os estímulos que se tem ali. Porque você não pode ficar de fora.
o ser humano, ele se organiza em grupos, entendeu? Então, se você vê, geralmente, quem usa um estilo de roupa tende a andar com quem usa aquele estilo de roupa. Quem tem filho anda com quem tem filho. Então, isso é a ordem natural de sobrevivência do ser humano. E aí, você começa a se sentir de fora. E aí, você porque sua amiga comprou uma bolsa, porque sua amiga vai participar do Amigo Chocolate, porque sua prima, sua mãe, enfim, vai participar de 1001 coisa, você também tem que participar. E outra, eu gosto tanto de fulano, como que eu vou dar um bombom para um e não vou dar um bombom para outro? Não posso fazer isso com fulano. Você não pode fazer com fulano, mas você pode fazer com você. Você pode ir lá no buraco financeiro para você agradar alguém por conta de um mimo, mas você não pode olhar para você. Entende? E assim, essa questão de endividamento e do consumo, a falta do controle do consumo, ela é tão real que o legislador ele até estabeleceu a lei de superendividamento, né? Que é só para pessoa física. A pessoa jurídica não tem acesso. Não, tem outros meios para pessoa jurídica, né? Outros meios legais de tratativa, dependendo do tipo de dívida que ela tiver. Agora, para pessoa física, tem essa lei específica que trata do endividamento por meio de consumo mesmo, entendeu? Tá, explica melhor pra gente como é que funciona essa legislação do superendividado. Então, essa legislação, ela é para aquela pessoa de boa fé, que compra e não consegue e queira pagar, que não consegue, que a renda esteja comprometida acima de 50% do valor que ela ganha, entendeu? Então, essa lei, ela proporciona que a pessoa consiga juntar todos os devedores e aí fazer um parcelamento da dívida comprometendo até 30% da renda dela. Então, ela vai ter 70% para ela viver com dignidade, né? Mas essas dívidas incluem o quê, propriamente? A dívida de cartão de crédito, que é a maior. Hoje, é difícil alguém tá assistindo a gente que não tenha dívida no cartão de crédito. Tá, então vamos supor aqui que a pessoa tenha aluguel, água, luz, telefone e tal, e ela tem um empréstimo lá que desconta também. Tudo isso soma e não pode passar de 30%? Para você fazer essa negociação, sim. Então, se você tem mais de 50% do seu rendimento comprometido hoje com dívidas de consumo, a gente consegue fazer essa redução e limitar a 30%. É o que a gente faz muito lá no escritório com o servidor, né? Porque, geralmente, um servidor, ele consegue uma linha de crédito melhor, né? Então, ele vai pegando crédito, vai pegando e vai usando o cartão de crédito, ajuda a família aqui, ajuda ali, morre um, aí tem que... Entendeu? O advogado, o aposentado também, então, né? Nossa, o que mais aposentado, pensionista, costuma ter também muita... Bastante. Aquele negócio do consignado que você está falando, né? Empréstimo consignado. Tem um monte de gente oferecendo isso. E entra também nessa questão dos consignados, que a maioria das pessoas não sabem, que são as fraudes que tem ali dentro, né? Às vezes eles te liberam um crédito, mais 50 mil, mas entra na sua conta 5. Você vai pagar em cima de 50, cadê os 45? Eles fazem várias manobras ali, essas instituições financeiras, elas se unem e faz isso e... Eu já vi também as vendinhas casadas, né? Às vezes o cara fala pra você assim, ó, pra você ter aqui uma sessão de desconto mais barata aqui, não sei o que, da taxa de juros, você tem que comprar um seguro de vida, aí você compra o seguro de vida. Mas o seguro de vida às vezes não é proporcional para aquela pessoa, né? Às vezes um servidor federal, um exemplo, tem 40 anos de idade. A expectativa de vida dele é de 75, ele não quer sair, pedir exoneração, não estuda para nada. Qual que é a possibilidade da instituição financeira ficar sem receber dele, sendo que desconto direto na fonte? É muito pequena, entendeu? Mas aí a pessoa tá ali naquela situação emocionalmente, acha que não tem solução, a pessoa vai e aceita o que o gerente vai propondo, não lê, não se informa antes. E financiamento de veículo? É o que mais tem também, né? Financiamento de veículo, às vezes o cara faz isso no emocional, porque a troca de veículo é uma troca emocional. Eu já passei por isso, troca de veículo é troca emocional. Você troca porque você quer trocar mesmo, não tem uma justificativa lógica, você troca porque você quer trocar, é uma troca de veículo, às vezes seu carro está funcionando muito bem, te leva para todos os lugares, mas você quer outro carro. Quer se presentear. Por que você quer? Porque eu quero outro carro. Então assim, eu já fiz upgrade e ultimamente, na última agora, eu fiz um downgrade, né? Eu voltei para trás. Então, eu tinha um HRV, uma Honda HRV e vim pro Ford Ka. Até porque também, na época, eu fiz a transição para vir para esse espaço aqui. Então, eu peguei essa verba que eu economizei aqui, botei para cá e fiz um bem bolado aqui do que sobrou e tal. E acabou investindo mais no estúdio e ficando com um pouco mais de folga financeira também. Mas, assim... normalmente não é esse o caminho que as pessoas tomam, o caminho do upgrade.
Quanto mais coisas, por exemplo, agora eu tenho, não, agora fiz isso aqui, eu tô maior, eu tenho que ter mais, eu tenho que ir pra frente, eu tenho que ir pra frente, eu tenho que ir pra frente. Esse negócio de ir pra frente, principalmente com carro, é um caminho sem volta, não tem final. Até o dia que você comprar uma McLaren daquela lá de 3 milhões, não vai ter final. Você vai comprar aquele carro lá e falar, não, isso aqui não dá pra família. Agora eu vou ter que comprar um Bentley pra andar com a família também. Não tem final. Isso daí não acaba nunca. Sempre tem um melhor. O problema sempre vai ter e tem que ter, é bom, né? Porque a gente consegue olhar de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, né? Uhum. Mas, assim, essa questão de você ter o carro, de você... Isso não pode comprometer aquilo que você já tem na sua mão. Porque o que acontece, na maioria das vezes, é isso. Você tem uma caçamba que você encheu ela de terra, certo? Ou de areia, para você carregar alguma coisa. E aí, aos poucos, você vai esvaziando ela, só que você não percebe. Aí, quando você vai precisar daquela terra que estava lá, você fala, caramba, já não tem mais nada. E por que isso? Para as pessoas verem, né? Porque é muito o de fora, né? O exterior. Essas mazelas, por exemplo, que eu já vivi, eu não fiquei postando todo dia no meu Instagram isso. Porque eu não tinha condições emocionais. De falar sobre. Agora que o período da desgraça passou, com todo respeito à palavra, eu consigo rir disso. Mas quando eu tava lá, eu acho como que ficava a minha cara. Não tem quando sobe aquela quentura assim que você fala, meu Deus, não é possível que eu cheguei nessa situação. Eu já comentei com os meninos aqui do estúdio uma vez, já comentei com essa minha galera aqui uma vez, que eu já tive um carro que eu paguei 3 vezes o valor do carro. Porque quando eu cheguei na metade do financiamento dele, eu fiz 60 vezes. Quando eu cheguei na 30, 35 a prestação lá, aconteceu uns percalços financeiros, eu tive que refinanciar o restinho que faltava. Aí eu refinanciei, voltei para 60, mas era tipo assim, eu pagava R$670 e passei a pagar 380. Mas para mim, aqueles R$200 ali que liberou já era o suficiente para eu pagar alguma coisa que eu estava precisando. Então, eu fui lá e assinei, voltei para 60 vezes. Então, quando eu fui terminar de pagar, foi um Agile que eu tive. Quando eu fui terminar de pagar meu Agile, eu paguei, tipo, se eu somasse as prestações, dava quase 100 mil no Agile. Então, e sabe o que é o pior de tudo isso? É que a gente não paga o pato sozinho. Quem tá com a gente entra junto. Entra junto. Então, assim, quando a gente se conscientiza, igual, por exemplo, esse caminho que você fez. Você fez um boleto bom. Você pegou seu carro e investiu naquilo que você sabe fazer e faz muito bem. Uhum. Então, assim, qual que é a possibilidade disso dar errado? É muito pequena. A tendência é que daqui você consiga vários carros. Entende? Vários outros relógios. E o que eu falo com os meninos aqui também, que no estúdio a gente eu tenho uma cultura que eu carrego pra cá. Todo mês eu tenho que botar alguma coisa nova. Então, todo mês eu tenho que botar um equipamento novo, porque aqui também é aquele negócio. Equipamento nunca acaba. Nunca tem fim. A gente sempre vai ter um microfone melhor, sempre vai ter uma câmera mais potente, sempre vai ter uma lente melhor. Então, todo mês eu boto alguma coisa. Às vezes é alguma coisa muito cara. Às vezes é alguma coisa de baratinha, de R$300, de R$200, mas todo mês tem que ter alguma novidade. Até para eu olhar também e falar assim, eu estou construindo alguma coisa e eu não posso parar. Exatamente. Até para eu me dar essa sensação de que eu não posso parar. Então eu construo algo aqui, eu já venho construindo lá desde 2016 até hoje construindo e quero continuar construindo por mais longos anos, sempre mantendo-se à frente do nosso tempo na questão tecnológica, na questão de qualidade, sempre dando aquela upgrade, fazendo um negocinho aqui e outro ali para poder manter a máquina girando. Esse tipo de custo, esse tipo de dinheiro que você coloca é um dinheiro que tem retorno. Então, esse dinheiro com retorno não é uma dívida ruim. Não. A dívida que a gente está falando aqui, que a doutora explica bem para a gente, é principalmente dívida de consumo, coisas supérfluas, aquilo que você consegue viver sem, mas você não quer abrir mão naquele momento presente. É isso aí. E o que é muito importante, que eu me perdi no meio do caminho, sabe o que é? É você não comemorar pelo aquilo que você adquiriu. Essa questão do relógio tem uma simbologia muito, muito grande nessa questão do relógio. Não sei se você já viu que, né? Eu sou daqueles caras que curte relógio. Minha esposa fala pra mim em casa, eu vejo vídeo de relógio o dia todo. Então. Eu conheço os relógios, conheço o nome das máquinas. Tá vendo? Então, assim, você vê que hoje, assim, os grandes caras da mídia aí utilizam relógios top. E qual que é a finalidade? Eles nem olham pro relógio, a hora do relógio, era mais o celular. Mas a simbologia que isso traz é de você comemorar, de se presentear, porque a gente tem que ser grato. E a gratidão, ela precisa ser exercitada. Que a gente tem tanto compromisso, tanta responsabilidade, que no meio do caminho a gente esquece de ser grato. Isso aconteceu comigo. Então, assim, eu deixei de comemorar muitas vitórias que eu tinha por obrigação ter comemorado. Entendeu? Então, hoje, assim,
Depois de tudo isso, eu tenho as minhas obrigações, mas tudo é mais leve, tudo é diferente. Eu não abro mão de comemorar com meu esposo, eu não abro mão de comemorar comigo, de comemorar com o meu bebê e com as pessoas que estão ao meu lado, que foi uma coisa que eu perdi e que fez toda a diferença. Mas agora a pessoa se perdeu no caminho. Ela não assistiu esse podcast, né? Está assistindo agora, tipo assim, ela fala pra mas agora o caldo já entornou. Né? Ela olha pra gente, mas agora o leite já tá derramado, como é que eu vou fazer? Então, tem possibilidade de resolver isso agora que o caldo já entornou, agora que já deu ruim? Lógico que tem. Enquanto a vida, a esperança, né? Assim que a Bíblia fala. Uhum. Então, assim, se você está endividado, você acha que não tem uma solução, isso é uma mentira que te venderam. Lógico que tem solução. Só não tem solução para a morte. E você precisa ter isso muito bem registrado na sua mente. E quando você olhar à sua volta, as pessoas não sabem da sua realidade financeira. Vai por mim, que eu já estive nesse lugar. Então, assim, você precisa procurar ajuda. Você precisa olhar para a sua realidade e registrar a sua realidade e procurar auxílio. Eu procurei várias ajudas. Eu procurei auxílio com terapia, eu procurei auxílio com um consultor financeiro. E isso eu já tinha feito vários cursos, eu tinha feito todos os cursos da Natália Arcuri, eu já tinha lido psicologia financeira, Napoleão Hill, já tinha... Entendeu? Eu já tinha muito conhecimento, mas o conhecimento sem a prática, ele não serve de nada. Então, a gente precisa aplicar. E a gente consegue aplicar tendo alguém que mostre pra gente como. Porque a pessoa já passou esse caminho. Então, ela sabe como fazer isso com mais leveza. Entendeu? Certo. Aí a pessoa, vamos lá, primeiro passo, a pessoa descobriu que tá super endividada, descobriu não, ela já sabe que ela tá lascada. Aí ela já olhou, já tá fazendo aquela bolinha de neve com cartão, né? Usando um cartão pra pagar o outro cartão, usando pedalando. um cartão pra pagar. E vai todo mês assim, ó. Pedalando fazendo os aquelas boletos. pedaladinhas, senão Pix no crédito. Começa a fazer Pix no crédito e lá vai ela. Então, já começou a desandar. A coisa já tá desandada. Agora vamos resolver isso. Primeiro passo, se estruturar emocionalmente, igual você falou, reconhecer que você está no momento lascado e que agora você vai ter que, como você, por um período de vida, você antecipou prazeres, agora você vai ter que tirar esses prazeres. Nietzsche fala sobre isso aí, que quando você tem alguma coisa, a pior coisa que na vida é você perder algum prazer que você já conquistou. Mas, assim, agora você vai ter que aprender isso daí na prática, você vai perder os prazeres que você conquistou agora. Então, talvez aquele carro não faça mais sentido para você, vai ter que vender. Talvez morar nessa casa que você foi morar agora, com esse aluguel caro, não vai fazer sentido. É melhor você ir para uma casa um pouco mais em conta. Talvez é melhor você tomar algumas decisões para cortar na carne, mas tem mais algumas coisas que você pode fazer. Que é o negócio do banco lá, como é que é? Entrar em contato com o pessoal do .gov, como é que vai ter Tem sim, igual por exemplo, vou te explicar, o que acontece? Essas dívidas de consumo, principalmente cartão de crédito, né, que hoje a maioria da população, ela está endividada mesmo com cartão de crédito, que ela quer antecipar as realizações dela, né, com dinheiro que ela não tem, essa é a realidade. Então, assim, a pessoa, ela pode entrar no consumidor.gov, depois ela pegar o extrato da fatura dela e ela pode pedir a redução dos juros, se já estiver em atraso, porque o valor da fatura de cartão de crédito, ele não pode ser superior ao valor real da dívida, que é aquele exemplo, devo R$1.000, mas o banco está me cobrando 10 mil. Não, está errado, a lei estabelece que ele só pode cobrar o dobro. Cartão de crédito. Para consignados, mesma coisa, pega também os extratos dos consignados que você fez e vai no Procon ou também no consumidor.gov. Hoje você faz tudo pela internet. Você informa que os valores que estão sendo cobrados de você não é proporcional ao que você contratou. Eles vão fazer uma análise disso, vão fazer um cálculo e vai te mandar uma resposta disso. Então, assim, a pessoa, ela consegue, nas vias administrativas, tentar resolver nessas duas situações. Ou ela pode também contratar um advogado especialista na área, que já tem experiência, né, com essa questão do superendividamento ou até de endividamento também, porque a gente precisa também ver a prevenção, né, para evitar situações... Evitar o superendividamento. E aí, assim, ela consegue resolver isso. E se de tudo não conseguir nas vias administrativas, aí, dependendo do valor da dívida, ou pode ir para o juizado especial ou para a justiça comum. Mas aí tem que ter a análise de cada caso, entendeu? Normalmente o advogado, nesse caso, trabalha próximo a um contador para poder fazer essa conta, ou tem advogado que faz sozinho? Como é que funciona? Não necessariamente, porque existe, dependendo dos cálculos, é bom um especialista, um contador especialista fazer aquele tipo de cálculo, entendeu? Tem mais peso jurídico? Tem, lógico que tem. Veja bem, eu vou ajuizar uma ação questionando um empréstimo.
ok? E aí eu junto... Qual que é a competência técnica de cálculo que um advogado tem? Nenhuma. Eu posso questionar a taxa de juros, pegar o que o Banco Central estabelece, o que a média de mercado tem, o que a jurisprudência estabelece, e vou ter ali um parâmetro dizendo o quê? Ó, nessa visão é assim, 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 nessa é essa. Agora, o contador ele já tem capacidade técnica para isso, de fazer esse cálculo. Uhum. Então, o laudo dele tem uma veracidade muito maior e me dá um amparo, me dá mais segurança para eu discutir juridicamente. Porque quando a instituição financeira juntar o cálculo dela, eu falo, não, eu já tenho o meu cálculo aqui. É lógico que o juiz ele pode nomear também o perito contábil da vara, né, para poder fazer isso. Mas a segurança que você tem e a visão de valor também para você brigar é muito maior. Mas você já vai ter uma base da onde vou sair daqui, não é uma base inventada, é uma coisa que é uma coisa técnica, tá aqui, é um parecer de um contador e tal. Isso. Aí assim, vamos lá, a pessoa conseguiu, foi lá e ela consegue fazer aquela inscrição lá no .gov também, né, para poder fazer a reclamação quando ela tinha um cartão de crédito muito alto e tudo mais. Procon ela pode procurar também. Deve. Beleza. Então a regra é, foi no Reclame Aqui ou qualquer outra instituição, não é isso? Isso. De reclamação. Depois entra em contato com a empresa. Ela pode, ela já pode direto entrar em contato com a instituição financeira. Primeiro ponto. Porque a gente tem outras plataformas também de negociação, como, por exemplo, o Serasa, o Kitjá, que são geralmente plataformas de negociação, mas que são automatizadas. Então, elas têm valor engessado. Então, quando a pessoa procura direto a própria instituição, ela consegue flexibilizar mais sobre a questão de pagamento de valores, negociar melhor, entendeu? Agora, não conseguiu, ela pode ir no consumidor.gov, com o CPF dela e SIM dela do Gov e a senha dela do Gov. E aí ela junta esse extrato lá de valores que ela deve e ela pede essa negociação. Quer ver uma coisa também que é muito comum, doutor, que pode ser dúvida de mais gente? Uhum. Eu tenho uma dívida que eu contraí com o Banco do Brasil. Só que aí depois de um ano começou a me ligar não sei o que lá, de não sei o que lá, Experian. Aí depois de mais um ano começou a me ligar não sei quem, de não sei das contas. O que é isso? O pessoal estão passando a minha conta para frente? Geralmente é a cessão, né? Cessão da dívida. O que as instituições financeiras fazem? Ou ela vende a sua dívida ou ela tem um seguro que já pagou a sua dívida. Então ela passa a bola para frente para empresas especializadas em cobrança e essas empresas elas seguem te cobrando normalmente. Mas mesmo assim eu posso entrar em contato com a primeira instituição? Pode, lógico que pode. E tem que procurar essa instituição que agora é a bola da vez? Então, geralmente algumas instituições financeiras elas pedem que você entre em contato com quem está no momento, né? Para quem ela cedeu esse valor. Mas se você for no Procon, se você for em qualquer órgão abrir qualquer reclamação, você vai fazer ela direcionada para a instituição financeira que você deve. Beleza. Agora, sabendo disso, tendo essa clareza de informação, assim, de como proceder quando a gente está endividado, você, com a sua experiência, agora é uma pergunta menos técnica e mais da fineza do dia a dia. Você acha que com, sei lá, um ano o cara consegue resolver a vida dele? Oxe. Pelo menos colocar as coisas no eixo, assim, falar assim, ó, não resolvi, mas também não tô devendo, mas também não tô bem, mas não tô mal. Cara, olha só, acredite se quiser. Eu acho que um ano é muito. Se a pessoa conseguir organizar a realidade dela e ela conseguir ainda gerar uma receita, esquece. Um ano é muito. Sem sombra de dúvidas, eu falo por mim. Eu já estive nesse lugar, entendeu? E é impressionante. Quando você se posiciona, parece que as coisas destravam, assim. Você fala, não é possível. Aquele dinheiro que estava agarrado sai, entende? Então, assim, se posicionar, sentar, se organizar. Quero resolver. E ir pra cima pra resolver, acabou. Aí ninguém te segura, não. O céu é o limite. E pra gente finalizar esse podcast, essa conversa, foi uma conversa legal, né? Foi fluida, foi tranquila, a gente foi falando de um monte de coisa aqui. Se a gente for deixar o tempo passar aqui, a gente vai embora conversando. Mas vamos dar o último recado para quem está assistindo agora, para aquela pessoa que está percebendo que está se endividando e quer um conselho para não entrar nesse caminho, e também para aquela que já está endividada e está querendo uma luz no fim do túnel. Então vamos lá. Para quem está começando a se endividar, pelo amor de Deus. Você já viu que você fazendo do seu jeito não tá dando certo. Então, você precisa parar e procurar ajuda. E para aquela pessoa que está super endividada, do seu jeito também não vai resolver. É incontestável que você não vai conseguir resolver. Também procura ajuda.
A gente precisa de auxílio naquilo que a gente está vendo que a gente não está indo bem. E aí você tem os profissionais, você tem advogados, você tem psicólogos. Doutora Fran, mas eu preciso de dinheiro para pagar a minha conta. Tudo bem, mas o dinheiro ele vai ser uma consequência do que ninguém está vendo aí. Então, a dica para as duas situações é: procure ajuda, pelo amor de Deus, porque pode piorar. Tem uma coisa que a gente tem que aprender a normalizar o pedido de ajuda, principalmente para questões financeiras. A gente tem a questão do ego ferido, daquela dor que você sente, mas normalize a pedido de ajuda. O pedido de ajuda não vai te deixar... as pessoas não vão te olhar torto, a sua família não vai te olhar torto, ao contrário, vão olhar para você como alguém que está querendo fazer o certo, está buscando mudar de direcionamento, buscando mudar de estrutura emocional para poder trabalhar do seu dinheiro da forma que a sua família realmente merece que você trabalhe. Então, assim, acho que para finalizar, a minha dicasinha seria: olhe para o seu dinheiro como o dinheiro da sua família, o dinheiro do seu filho, o dinheiro da sua esposa, o dinheiro que aquele está passando na sua mão para poder ser útil para você, para quem está do seu lado, para quem trabalha junto com você. Não é só seu. Então, a sua responsabilidade não é só com os seus prazeres, mas é com todo em volta ali que precisa ser, no nosso falar, é abençoado através daquilo que você recebe. Essa sua fala para quem tem família é muito importante, mas a gente tem uma geração jovem aí que financeiramente está um caos, entendeu? Uhum. Então, para você que é jovem aí e você está endividado, se você não tem uma família que te serve de motivação, eu acredito em você, eu confio em você, entendeu? Essa situação sua não te define e você vai sair daí logo. E o que vai dizer, o tempo que você vai ficar nessa situação, é o tempo que você vai demorar para procurar ajuda. Entende? Então é isso aí. Se você está nessa situação de super endividado, tá um pouquinho mais difícil para você, procure já um especialista, procure alguém para te ajudar, procure alguém. Primeiro você pode abrir o coração para alguém da família, para alguém próximo, procurar um especialista, procurar logo a doutora Fran, procurar o Júnior, procura qualquer um. A gente vai, se você procurar o Júnior, eu vou te indicar a Fran. Mas você tem que procurar alguém, você tem que se mover, parado você não pode ficar. Do jeito que você tá, não tá bom, a gente já sabe disso. Agora é bola pra frente, mudar o seu jeito de pensar, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de estruturar a sua vida financeira, porque tem jeito sim, você pode sair do fundo do poço. Exatamente. Fran, um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço. A gente volta aqui e bater outro papo. Eu quero o Thiago aqui na mesa. Thiago, você está convidado para vir aqui. Eu quero você e a Fran aqui para a gente trocar uma ideia sobre o escritório, sobre a Mag, sobre a Grande. Bora. É legal também, que também é cliente da gente, né? Agora fala da Grande também. A Grande é azulzinha, igual a roupa que a doutora usa. Tudo nosso tá com você, Nelson. Tá. E vai empreender, doutora. Vai contar mais coisas. Gente, um abraço para vocês que ficaram até agora. E é isso aí. Manda seu abraço, doutora. Um grande abraço para todos vocês. E obrigado pela oportunidade. Foi um papo muito bacana. Foi legal, foi descontraído. Tchau, pessoal. Valeu.